A questão é tranquila, galera, mas não pare esse vídeo porque o tema é importantíssimo. Vamos falar aqui, ó, de fisiologia celular, meu irmão, isso cai em tudo quanto é prova, inclusive no Enem, beleza? Então eu trouxe aqui uma célula animal, mas a gente vai ter que falar um pouquinho de organelas vegetais também, pra gente revisar, cara, numa questãozinha, papo de 10, 15 minutos, meu irmão, a gente vai falar de muita raça de função de organela, beleza? Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Cara, questão, como eu falei, simples, tá? As opções já ajudam demais, mas eu vou fazer com que vocês, meu irmão, revisem esse conteúdo importante. Tem uma aula, cara, em cima de exercício, é muito bacana, muito tranquilo pra gente resolver, beleza? Então vamos lá. O cara trouxe aqui vários componentes celulares, ó, ribossoma, aí, uns aqui que eu vou ter que saber de quem que ele está falando, né? Mitocôndria, cloroplasto, ou seja, dá para imaginar que se ele estivesse caracterizando aqui uma célula, né, com todos esses componentes, ele estaria falando de uma célula vegetal, beleza? Tranquilo? A minha célula que está aqui é uma célula animal. Porém, tem a maioria aí das organelas que a gente vai falar e a gente vai comentar. Beleza? Tranquilo? Então, só para dar uma relembrada em velhos sucessos, antes de partir aí para a questãozinha, senão a gente vai matar muito facilmente, beleza? Lembra o seguinte, quando você estuda a nossa queridíssima célula eucarionte, ó, lembra aqui, ó, pequenininho, ó, que tem o núcleo, né, tem o citoplasma, e tem a membrana plasmática que delimita, ok, a célula. Então eu estou fazendo um corte aqui, ó, pegando um cadinho do núcleo, o citoplasma e a membrana plasmática. Então está aqui o núcleo, ó, bonitão que eu estou circulando. E lembra que essa maçaroca que tem aqui, cheio de cromossomo, é o que a gente chama de cromatina, ok? Na fase de G1, né, na fase lá de intérfase e tudo mais, antes de começar a divisão e tudo mais, a gente não consegue visualizar muito bem os cromossomos. Então, se eu pegar um fiapinho aqui, um fiozinho, e der um zoom 3D, lembra que um fiapo desse aqui equivale a uma molécula de DNA, beleza? E quando a gente fala da fisiologia celular, qual é a função que a gente bota na conta do núcleo? É ele que está ali guardado, né? As nossas características hereditárias, certo? Exatamente no DNA. E também dele parte-se quem? As funções, né? Na verdade, as ações para que a fisiologia celular ela aconteça. Ou seja, a gente diz que esse cara controla a fisiologia da célula. Vendo? Bacana? Show de bola? Então vamos supor que a gente esteja falando aqui, cara, né, de um gene, tá? Vamos pegar aqui um gene, ó, o gene da insulina, eu botei aqui como exemplo, tá? E aí, gente, qual a ideia? Esse gene, ele tá marcado aqui no DNA, ok? E, pô, o gene da insulina, lembra que ele tem que ser, né? Ele é produzido lá na célula pancreática, certo? Lá nas células beta, das ilhotas pancreáticas, beleza? Então ele tem esse genezinho ativo e ele vai dar origem a um RNA mensageiro. Transcrição, ela ocorre aqui, aonde? No nosso queridíssimo citoplasma. Nossa, citoplasma, desculpa, transcrição no núcleo, que não tem corte não, a gente corrige, às vezes a gente confunde, erra, isso acontece nas melhores famílias. Então, transcrição no núcleo, beleza? E aí agora sim, lembra que a gente envia esse RNA lá para o citoplasma, beleza? Vale a pena destacar aqui, ó, que está em verdinho, o nosso nucleolo, beleza? E esse nucleolo aqui, cara, o que acontece, né? No celular provavelmente isso aqui vai ficar pequeno, no computador vocês vão ver melhor, né? Repara que passa um DNA, tá? E no DNA, né, lembra que a gente, né, utiliza esse DNA como se fosse um molde para a produção de RNAs ribossômicos. Então, o ribossomo ele é formado basicamente aqui no nucleolo e ele é enviado, ó, repara que está cheio de bolinha, né, lá para o citoplasma e muitos ficam aderidos aqui ao retículo endoplasmático. Beleza? Eu não vou diferenciar nesse vídeo agora e não vou falar, né, de ribossomo aderido ou ribossomo que está livre lá no citoplasma, beleza? Eu não vou fazer essa diferenciação neste vídeo agora, beleza? Só para a gente dar um apanhado na fisiologia. Então o ribossomo ele cai aqui, maravilha? E ele tem a função de quê mesmo? De fazer síntese de proteína. Lembra que é ele que termina a tradução, ok, da síntese, né, formando assim as cadeias polipeptídicas.
beleza? E o mais bacana, então, que isso já está acontecendo, ó, e já pode acontecer a nível de retículo endoplasmático, que é esse conjunto de canais, tá? Então, quando você pensa no conjunto de canais como um todo, você pode pensar no transporte de substâncias, você pode pensar no armazenamento de substâncias, ok? E quando a gente faz meramente uma divisão pela presença ou não do ribossomo, aí a gente bota na conta do retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, né, a síntese de proteína. Ok? E no liso, a gente fala muito da síntese de lipídios e vale a pena também destacar, ó, no finalzinho, a desintoxicação celular. E aí a gente fala muito das células do fígado, né, que tem essa função. E cara, quando você toma, né, um negocinho, né, meio né, com teor alcoólico razoável, o que acontece? O seu corpo, ele, meu irmão, ele atua contra esse álcool, né, desintoxicando seu corpício. Para quem tem, né, a frequência maior do consumo de bebida alcoólica, né, você pode perceber que nas células hepáticas desse indivíduo, o retículo endoplasmático liso ele é mais desenvolvido do que numa pessoa que não faz o uso frequente. Por quê? Porque, cara, é importante, né, de fato, o que é? Tá atacando, atuando ali contra o álcool, beleza? E aí, a pessoa que não tem esse hábito, não tem essa frequência, quando ela toma um negocinho, o que acontece com ela? Ela fica, né, meio zureta, vê um monte de gente, né, vê Jesus, Jimi Hendrix, vê a galera. Por quê? Porque, meu irmão, o cara fica doidão, né? Não tem jeito, o cara fica embriagado, ele tem aí, né, os sintomas do uso, muitas vezes exagerado, do álcool, ok? Então, galera, qual é o grande lance? Eu posso relacionar tamanho do retículo endoplasmático com a resistência à bebida alcoólica, beleza? Isso é um clássico de vestibulares. Maravilha! Mas aí, galera, tudo que é produzido aqui no retículo endoplasmático é enviado, ok, para o nosso aparelho Golgiense, ok? O aparelho Golgiense, ó, esse bando de pilha, né, que tá tudo aqui, ó, um bando de pratinho que tá tudo empilhado, né, o que a minha tia Rose falava lá em Old Village, em Vila Velha, no Espírito Santo, terra boa, mas eu, né, dou uma caprichada aqui no inglês. Então, o que acontece? Esse cara aqui, meu irmão, ele armazena e empacota substâncias, né? Aquela relação bem bacana com o correio, né? Ele pega, né, tudo que foi produzido, empacota, maravilha, e muitas vezes ele vai ter que enviar para algum lugar. Como que ele envia, Vitão? Repara que ele forma vesículas, tá? E essa vesícula que vai seguir, ó, né, lá para fora da célula, carregando quem? Dentro do nosso exemplo, as proteínas, né, o que a gente chamou aí de insulina. Vai mandar lá para fora da célula e vai cair na circulação. Objetivo cumprido, beleza? Então a gente fala do aparelho Golgiense nessa possibilidade de envio de substâncias, tá? Ele também glicoliza, ele bota a glicose aí, os carboidratos, os glicídios, né, em outras substâncias, né? É um papo bem bacana aí do aparelho Golgiense. Maravilha? Tranquilo? Agora, dependendo do que tiver dentro dessas vesículas, eu posso caracterizá-las como duas organelas famosas aí, uma mais, outra um pouco menos, né, que são os lisossomos e os peroxomos, beleza? Os lisossomos, principalmente, eles atuam aqui, ó, na digestão celular. Maravilha? E aí, lembra que a gente pode caracterizar uma substância externa, ok? Ou seja, que vai sofrer endocitose. Dos tipos, a mais famosa é a fagocitose, inclusive a gente pode relacionar células de defesa que fagocitam os antígenos, ok? E aí, ó, eles caem aqui na célula, né? A gente fala de vesícula endocítica, isso já é menos famoso, mas quando o lisossomo primário ataca esse cara, a gente forma o vacúolo digestivo ou, né, o que chamamos de lisossomo secundário. Beleza? Digerimos, o que for bom para a célula ela aproveita, o que for ruim tem que fazer exocitose. Então, quando a substância ela é externa, ok? A gente chama isso de heterofagia. Maravilha? Agora, repara aqui no meu esquema 3D que o lisossomo está atacando essa organelazinha aqui, ó, a mitocôndria. Lembra que a mitocôndria ela envelhece. Lembra aquele papo da teoria endossimbiótica? Não lembra? Então, vê essas questãozinhas aqui que é bem bacana, inclusive do Enem, falando de teoria endossimbiótica, beleza? Então ela vai envelhecendo e aí para estimular até mesmo a divisão e a formação de novas mitocôndrias, né, o nosso lisossomo vai lá e destrói essas mais antigas, beleza? E aí arrebenta, a gente fala que rolou autofagia, ou seja, a autofagia ela visa a renovação celular. Lindo?
Show de boleta. E lembrando que muitas vezes, cara, o lisossomo ele pode liberar essas substâncias digestivas, né, essas enzimas, né, na própria célula, arrebentando a própria célula, ok? Ou até mesmo um tecido inteiro. Show? Aí a gente chama isso de, né, autólise. Beleza? A autólise ela pode ser programada, chamamos de apoptose, e a autólise ela pode ser, né, às vezes infelizmente acontece de maneira não programada, o que caracteriza até mesmo, né, o que chamamos de necrose, né, inicialmente com a questão da inflamação, do processo inflamatório e tudo mais, mas ela pode evoluir para uma necrose. Beleza? Tranquilão? E o peroxomos, gente, lembra que também muito importante, né, na ideia da desintoxicação das células. Então, falou de desintoxicação celular, pensa sempre, filho, com tranquilidade, né, na ideia do fígado e dos rins, beleza? Que tem uma quantidade maior, né, de peroxomos ou de retículo endoplasmático liso. Show? Então lembra das catalases, né? A gente fala aí da decomposição do peróxido, que é o H2O2, né, e libera oxigênio, que é um excelente agente oxidante, elimina aí um bando de porcaria dentro da gente, beleza? Ou dentro da célula. Maravilha, galera? Então, né, peroxomos sempre importante também. Beleza? E aí, gente, bom, o que acontece? Como eu falei, essa minha célula é uma célula animal, né? A gente falou aqui da mitocôndria, né? Importante aqui, né, para o saldo de ATP, né? ATP que vai ser muito utilizado na fisiologia da célula, né? Não é à toa que a gente precisa muito da respiração aeróbia, ok? Que tem aí 38 ATPs, né, de saldo, né, o número didático que a gente trabalha, e, pô, já fica aqui o meu alerta, veja esse vídeo agora de respiração. Cara, tem muito vídeo aí bacana no canal já de questões a respeito da fisiologia celular. Maravilha? Então a mitocôndria produz ATP, enquanto a célula vegetal, vamos fazer aqui, ó, uma outra célula de estrutura muito semelhante, ó, né, duplo membranosa, sendo que a membrana interna ela é invagina também, só que aqui ela dá origem às famosas lamelas, ok? Cheias de pratinhos aqui empilhados, né, que são os tilacoides, ok? E o estroma que preenche, que é o cloroplasto. Mas aí a gente bota na conta exatamente quem? A fotossíntese. Beleza? Então, também está atrelado aqui nessa questãozinha o papo da fotossíntese. Maravilha? E tem uma estrutura que ainda não comentei aqui, que também só apresenta na célula vegetal, que eu vou deixar para agora, quando entrarmos na questão para a gente matar ela lindamente. Beleza? Então, galera, não deixem, cara, não deixem. Você aí do Mato Grosso do Sul, cara, a gente tá fazendo questão aí para vocês aí também, filhos. A gente tá fazendo questão para todo mundo. Agora, obviamente, quanto mais visualizações tiver, porra, eu vou priorizar as universidades que a galera tá dando a moral, né? Inclusive para quem está se inscrevendo aí no canal. Não deixe de se inscrever, não deixe de mandar comentários. Fala, pô, Vitão, bacana, não sei o que, pô, pode fazer isso. Meu irmão, a gente troca a figurinha aqui, tá? Eu quero ajudar a galera do Brasil inteiro. Eu vou ter o maior banco de questões comentadas de biologia. Não é, filho, dar o gabarito, que o gabarito tem nas porcarias desse site todo aí, filho, de universidade. Você vai lá, pega e corre atrás dos gabaritos. O que eu vou fazer, de fato, é comentar as questões para a gente revisar as questões, os conteúdos dentro dos próprios exercícios. Beleza? E tenho certeza absoluta que você vai conhecer melhor, né, o que está rolando aí nos vestibulares isolados ou até mesmo no Enem, porque aqui, inclusive, tem um clube de membros, você pode ser membro do Kibinho, preço baratinho, tá? Você assiste lá tem a minha plataforma dentro do próprio YouTube. E o mais maneiro é que se você achar uma porcaria, não curte nem um pouco, tu pode simplesmente fazer o quê? Cancelar no meio, você não fica preso a plano, nem nada, beleza? Conheça lá. Então, galera, vamos lá. Componente celular, ribossomo, estrutura, duas subunidades feitas de RNA ribossomal e proteínas. Função, síntese de proteína. Né? Na letra A, o infeliz me botou armazenamento. Na B, respiração celular. Na C, lise da célula. D, síntese de lipídios. Aí quebrou a bicicroz, então acabou a questão, letra E. A gente para aqui, filho, assim, de jeito algum. Vamos lá que tem mais coisa para comentar maneira aqui pra gente. Então, A1, né, realmente é síntese proteica. Aí na segunda ele botou a estrutura, pilhas de sacos membranosos achatados. Pô,
destruiu o que eu aprendi com a tia Rose no maternal. São pratos empilhados, é muito mais fofo. E ó, modificação de proteínas, carboidratos nas proteínas, viu? Ó, ele adiciona os carboidratos nos outros compostos e fosfolipídios. Maravilha? Agora, lembra que o aparelho Golgiense ele também dá origem ao acrossoma do espermatozoide, anota isso aí que é importante, e ele também dá origem, cara, né, à lamela média. Lá na divisão celular dos nossos queridíssimos vegetais, lembra que a citocinese ela é centrífuga, ela ocorre de dentro para fora, ok? Então, forma-se primeiro a lamela média para depois a gente formar, né, a parede celular bonitona dividindo as células. Então, A2, de fato, aparelho Golgiense ou aparelho de Golgi, como ele colocou aqui. Aí, 3. Sacos membranosos de enzimas hidrolíticas em células animais, ok? Quebra de substâncias ingeridas, macromoléculas celulares e organelas danificadas, aí o papo do envelhecimento, para reciclagem. Então, a gente está falando dos lisossomos. Maravilha? Vale a pena destacar também que os peroxomos, os caras da biologia sempre falam, né, meu irmão? Os caras se unem nos churrascos, os caras tomam todos, provavelmente, ficam doidão e falam, vamos ferrar a vida dos alunos. Eles ficam mudando um monte de nome para a mesma porcaria. Lembra que na célula vegetal, o peroxomos a gente chama muitas vezes de glioxomos. Beleza? Mesma bosta, mas tudo bem, enfim. Não vou ficar discutindo aqui, nem lamentando, reclamando da vida. Mas vamos lá. Na 4. Estrutura ligada à membrana. Digestão, armazenamento, coleta de dejetos, equilíbrio da água, crescimento celular e proteção. Bom, dentro da ideia, né, da questão que a gente já matou, está falando do vacúolo. Né? Lembra que o vacúolo, galera, é uma estrutura muito importante, né? A gente relaciona muito ele naquele papo da osmose, lembra? Que a célula vegetal, quando ela é colocada num meio hipotônico, ok? Ela está hiper, né? Vamos considerar inclusive ele aqui, o vacúolo, que nesta situação, ele ainda está, né, bastante concentrado. Então ele está hipertônico. Então ele ajuda no controle aqui na regulação osmótica da célula. Então ele aumenta de tamanho ganhando água, ok? E ele ajuda inclusive, lembra daquela ideia, né, de que a célula vegetal ela fica túrgida, ok? Ela sofre turgência, porque a parede celular ela é muito mais rígida do que a membrana plasmática, então ela não permite, como acontece na nossa queridíssima hemácia, que ela sofra o quê? A plasmoptise ou hemólise, ok? Então a hemácia ela estoura quando você bota no meio hipotônico. Beleza? Tranquilo? E tem esse bando de função, tem enzimas digestivas, né? Armazenamento, tem armazenamento até de pigmentos, está relacionado aí a cores de folhas também, tá? Coleta de dejetos, equilíbrio de água, crescimento celular e proteção, um bocado de coisa aí na conta do vacúolo. Beleza? E aí, filho, na mitocôndria, né, ligado por membrana dupla, a membrana interna tem dobramentos, né, as famosas cristas mitocondriais, né, onde ocorre a cadeia respiratória, fosforilação, questão do Enem do 2022 que eu vou deixar aqui para você, filho. Olha lá em cima, olha esses cards, não deixa de olhar que você revisa a porcariada toda, né, desses assuntos e você arrebenta na próxima, com toda certeza, meninos. E aí, cloroplasto, contém tilacoides, membranosos empilhados, né, que é. E aí a gente organiza em grana, e aí a gente fala de fotossíntese. Beleza, minha gente? Então realmente ficou letra E, sem, né, contestação, dá pra gente realmente fazer a revisão aqui da fisiologia. Não deixem de organizar esse quadrinho aí, num caderninho, tira a fotoca, marca lá no Instagram, fala, Vitão, tô estudando e tô passando aqui seus resumos aqui também, eu vou ficar feliz pra caramba. Valeu, um abraço, até a próxima.